Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Que alegria podemos, uma vez mais, estarmos juntos nessa noite aos pés do Senhor, lendo da sua palavra, com toda simplicidade, mas, como falávamos antes e ontem, no que estamos envolvidos é simples e também é complexo. Não é? Simples porque nosso Deus é um Deus de simplicidade em muitos aspectos, mas também um Deus de grande complexidade por conta da sua essência e também por conta da sua natureza. Vamos seguir aquilo que nós estávamos ontem repartindo com os meus irmãos e com a ajuda do Senhor, amanhã vamos tocar em outros aspectos, mas vamos seguir sempre na mesma linha. Estávamos falando ontem desse treinamento, com muitas palavras, com muitos textos, desse treinamento que o Senhor tem feito com o seu povo, de movimentar-se em dois lugares ao mesmo tempo. Na contemplação, onde nós estamos junto a Ele, na presença dEle, contemplando a Ele, olhando para Ele, em lugares celestiais assentados, como assim Ele fez conosco, e também na representação, quando na terra estamos para representá-lo nas demandas, tudo aquilo que Ele nos coloca, principalmente nas demandas sociais. Vimos questões relacionadas a pais e filhos, questões relacionadas a patrões e empregados, questões relacionadas a marido e mulher, relações materiais e todas essas relações que permeiam a terra, que são necessárias, que fazem parte do testemunho que Deus deseja dar acerca de si mesmo, são necessárias. Nós observamos que todas essas demandas sempre elas ocupam os textos finais das Escrituras, onde elas estão contextualizadas. Normalmente Deus faz as demandas depois. Antes, sempre, Ele chama os seus servos à sua presença, porque Ele é o socorro, Ele é a luz que precisa brilhar, Ele é a luz do testemunho de Deus. Deus não está querendo mostrar nessa terra bom comportamento de pessoas. Deus quer exibir nessa terra o seu próprio Filho. E quando o seu Filho de fato é exibido, então realmente o comportamento é mudado e Deus é glorificado, pode ser visto as boas obras e o Pai que está no céu então é glorificado, porque só o Filho pode glorificá-lo. Então ele precisa formar o seu Filho em nós. Então estávamos com essa meditação ontem, ainda lembrávamos da questão dos três grandes espetáculos que existem no universo. O primeiro é a Trindade, a Santíssima Trindade, né? Quando não há nenhum movimento ainda em direção à Terra, apenas a Trindade, apenas o Deus Trino existe, Pai, Filho e Espírito Santo, em relação de amor eterno, sendo Deus, o Pai, aquele que ama, o Filho que é amado, e o Espírito na relação de amor entre as duas santíssimas pessoas, do Pai e do Filho. E num determinado tempo ele fez uma irrupção nesse planeta, depois de criá-lo, depois de haver criá-lo. Claro que, num primeiro momento, Adão parece ser o propósito eterno divino, mas depois nós vamos ver que o nosso Senhor tinha uma carta na manga quando Satanás derrubou o primeiro homem. Depois nos é dito nas páginas do Novo Testamento que não é bem com esse homem que Deus contava, era com o seu homem, era com o seu filho, com o seu varão perfeito, aquele cordeiro que foi providenciado ainda antes da fundação do mundo. Bendito seja o seu nome para sempre. E aí, quando você olha as questões relacionadas à Trindade, chamada assim na teologia, a Trindade essencial, são os movimentos da Trindade na sua essência, na sua forma mais essencial. Deus não precisa de comunhão, Deus não precisa de ninguém, porque Ele, sendo Deus, Ele já tem o princípio de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós é que precisamos. E por conta disso, Ele faz um movimento para essa terra, e aí já é chamado da Trindade econômica, quando Ele agora precisa se administrar o novo homem, quando Ele precisa passar aquilo que é próprio dele, da sua natureza, não da sua essência, porque não existe Deus além de Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o seu comportamento, aquilo que nós chamamos ontem de luz do testemunho, da luz que brilha para anunciar aquele que está no mais profundo, daquele que está no chamado mistério oculto, aquele que não se pode ver, o Pai que habita na luz impenetrável, inacessível, e o Filho é essa luz de testemunho que, quando brilha,
o Pai pode ser visto e pode ser reconhecido. E aí então, logo em seguida, nós temos esse segundo grande mistério, que para que Deus pudesse vir até nós para estabelecer esse lindo poema que ele está escrevendo a partir do novo homem, para que Deus fizesse isso, ele precisa fazer um movimento na nossa direção. Então você tem um segundo grande espetáculo, e essa é a encarnação do Verbo. A encarnação da segunda santíssima pessoa da Santíssima Trindade. E depois da encarnação do Verbo, muitas vezes nós entendemos que o mistério de Cristo, como Paulo sempre relata, e principalmente em Efésios, às vezes nós achamos que o mistério de Cristo está apenas relacionado a Cristo, quando Cristo vem desde os tempos eternos, segundo Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que suas saídas são, aí tem um texto que fala origens, mas a tradução mais correta do hebraico são saídas, as saídas desde os dias da eternidade. Ele está vindo em nossa direção desde os dias da eternidade. E aí agora, quando chega o seu filho, 1 João, ou o Evangelho de João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne, e ekenosen é a palavra grega que quer dizer tabernaculou entre nós. E como nós compartilhamos com nossos irmãos a vez passada, a casa de Deus, que é o Filho de Deus, tocou essa terra, ele veio para essa terra, porque Deus não poderia ter uma casa entre nós se o Filho não fosse introduzido entre nós, porque o seu Filho é sua casa. É nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Bom, então o mistério de Cristo não é apenas a descida de Cristo até aqui, mas depois da sua morte, do seu andar perfeito, da sua morte, da sua ressurreição, ascensão, no seu assentar à destra da majestade, com o seu Pai enviar o Espírito Santo. O Espírito então agora vem, e quando o Espírito vem, também vem um negócio ruim que fica voando para tirar nossa atenção, mas vamos ficar atentos. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem para trazer toda a realidade daquilo que Cristo, o Filho de Deus, fez na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, no assentar-se à destra da majestade. Porém, sabemos que como o Filho é inseparável do seu Pai, assim como também é inseparável do Espírito, porque habitam na essência e na substância única divina. Então, quando o Espírito Santo vem, também vem o Pai e também vem o Filho. E agora nós podemos afirmar que na Igreja habita a Santíssima Trindade. O passo seguinte, então, é um novo espetáculo, onde essa casa, o novo homem em Cristo Jesus, nós, a partir do novo nascimento, que recebemos esse fundamento, que é Cristo, nosso Salvador, agora precisa ser esse fundamento também formado como a figura de um edifício que recebe um fundamento e depois precisa de sobreedificação. Nós estamos num edifício, certamente existe a pedra fundamental aqui por baixo que está sustentando o peso de todo esse edifício. E certamente o catolicismo romano errou em gênero, número e grau quando fez uma tentativa de demonstrar Pedro como pedra fundamental desse edifício. Essa pedra é Cristo nosso Senhor. E a formação de Cristo no corpo de Cristo é a edificação desse edifício. E a luz que brilha, e aí ele vai ser comparado com um edifício, ele também vai ser comparado como lavoura, ele vai ser comparado como um corpo, ele vai ser comparado, como falávamos ontem, como um candeeiro, para essa expressão de luz cétupla, de testemunho perfeito. Quem está brilhando e quem precisa brilhar é o nosso Senhor. A luz do testemunho daquele que habita em luz impenetrável. Bendito seja o Senhor. Chegamos então nesse terceiro grande espetáculo da terra, onde pode ser que algumas pessoas estão mexendo com dragões. Tem muitos irmãos mexendo com dragões, porque às vezes a questão da escatologia é uma coisa que realmente, de fato, apresenta alguma coisa relacionada a isso. Mas, irmãos, Deus não está mexendo com dragão. Deus está de olho numa mulher que está no deserto, grávida, para ter um filho. Esse é o assunto de Deus. É nesse lugar que Ele está colocando os seus olhos. É nesse grande espetáculo que principados e potestades estão de olho.
porque eles viram a grande apoteose do início de toda a terra e de tudo que foi criado. Eles eram aquela parte criada invisível. Eles eram aquela parte que foi, porque você tem na criação, você tem a parte visível e a parte invisível. Os anjos já estavam criados, porque quando Adão estava no Éden já havia queda, inclusive. Então, muitos daqueles poderes puderam contemplar todo aquele ato de soberania quando Deus criava céus e terra. Porém, o comportamento de Deus só pode ser visto na pessoa do seu Filho. Então, os atos de grandeza podem ser vistos a partir do haja luz e houve luz. Esses são atos de grandeza, de soberania, porém o caráter de um Deus de amor. Um caráter de um Deus que vai se entregar por pessoas que são seus inimigos. O caráter de Deus que se movimenta desde os céus à terra, que faz um movimento abrupto em direção a pessoas desprezíveis como nós. Isso é um espetáculo, como Paulo fala, tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos como peixes em aquários, irmãos. Tem olhos, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Tem muitos olhos que estão sobre nós e não estão querendo ver o nosso bom comportamento apenas. Eles estão querendo ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando essa luz brilha, Deus é conhecido. Quando essa luz é manifesta agora no corpo de Cristo, Deus é conhecido. O assunto do Filho é revelar o seu Pai nessa terra, desde quando ele veio a primeira vez aqui. E ainda assim, quando ele está envolvido nesse grande espetáculo da edificação da casa de Deus, esse ainda continua sendo o seu assunto, revelar o seu Pai. É muito diferente, irmão, quando eu recebo uma demanda para fazer alguma coisa e quando eu tenho a consciência que essa demanda é para que o Pai, que habita em luz impenetrável, seja conhecido a partir do meu comportamento, do comportamento da minha família, do comportamento da congregação, do seu povo em geral. É nisso que nós estamos envolvidos, nesse grande espetáculo. Bendito seja o Senhor. E é Ele quem vai sustentando, irmãos, todas as coisas, pela palavra do seu poder. Nós não estamos de pé porque nós oramos muito. Nós não estamos de pé porque somos muito dedicados. Nós estamos de pé porque a sua longanimidade tem nos alcançado. Diz que você sabe que a misericórdia é o ato de Deus nos dar, não é? Aquilo que de alguma forma nós não merecemos, assim como a graça. Mas quando fala em longanimidade, é uma forma de esticar essas misericórdias. Então, assim como Deus tem usado muito de misericórdia conosco, e diz que as suas misericórdias se renovam toda manhã, e diz que também elas não têm fim, assim também a longanimidade é o fato dele esticar as cordas dessa misericórdia, porque nos ama e tem propósito muito definido em seu coração para conosco. Às vezes os nossos propósitos estão misturados com outros propósitos, não é? E algumas pessoas têm, inclusive, letras de músicas que falam de sonho, mas Deus não sonha, porque Deus não dorme. Deus tem propósito, e propósito eterno. Por isso que em Efésios capítulo 3, quando ele mostra o mistério de Cristo, que é Cristo revelado no corpo de Cristo, não é Cristo sozinho, não é Cristo como apenas cabeça, mas é Cristo cabeça de um corpo. Essa inter-relação, ela é real. Nós estamos aqui porque isso é real. Esse testemunho para o qual nós somos chamados também é real. Então, Cristo no corpo de Cristo, Cristo manifestado no corpo de Cristo, é o mistério de Cristo, para o qual nós somos chamados. Então, esse é o nosso chamado. E sobre isso vamos falar um pouco mais essa noite. Amém, meus irmãos? Então, vamos seguir, porque falávamos ontem, que Deus está escrevendo um lindo poema. Começamos no capítulo 5 de Efésios, e logo vimos que lá haviam muitas demandas, e que o Espírito Santo precisava nos levar e abrir os olhos do nosso entendimento para vermos que antes mesmo do capítulo 5, nós estávamos assentados e estamos efetivamente
assentados em lugares celestiais com Ele, porque nos lugares celestiais estão as provisões de Deus, nos lugares celestiais, em Cristo, está o próprio Cristo e a sua provisão para tudo aquilo que é necessário. Precisamos efetivamente, amados, entender, compreender que o Filho de Deus é a luz de Deus que precisa brilhar através desse candeeiro com luz cétupla, com um testemunho perfeito. Amém, meus irmãos? Então, quando pensarmos assim, a nossa dependência vai mudar, a maneira de entendermos as coisas vai mudar. Não podemos ficar como aqueles que lutam como aqueles bonecos nos postos de gasolina. Você já viu que o vento leva ele para lá, leva ele para cá? Você bate nele, ele volta, você bate nele, ele volta, você vai viver, nós vamos viver batendo naqueles bonecos a vida inteira se não compreendermos o propósito que o Senhor tem para nós. Aquela tentativa de derrubar aquilo que é um gigante para nós. Não é possível fazê-lo no capítulo 5, onde nos é demandado as coisas. Mas no capítulo 1, onde não apenas nos é demandado, mas no capítulo 1 nós temos aquilo que efetivamente se coloca para nós como um grande presente de Deus. Se Deus tem um propósito, Ele mesmo, irmãos, é a provisão para tudo aquilo que precisamos chegar a ser. Se Ele quer você como uma família modelo, para que o pai seja reconhecido no seu comportamento, isso só Ele pode fazer. Óbvio, irmãos, e que precisamos colocar isso com muito cuidado, porque pode parecer que a responsabilidade humana se foi. Não. O Senhor conta com a responsabilidade humana. Ele conta com o nosso sim. Ele sabe que nós não somos capazes, amados. Ele nunca disse nas Escrituras que nós somos capazes, mas Ele se coloca como capacitado para nos ajudar em todas essas demandas. Então aqui nós estamos trabalhando com 2 pontos, em 2 aspectos bastante importantes. O primeiro do mistério de Cristo, o primeiro desse propósito eterno de Deus que Ele revela, que ele descortina para nós a partir do Espírito Santo que nos foi dado. E quando nós olhamos para esse grande propósito, falamos, não vai ser possível. Mas ele se apresenta como uma provisão, não somente aquele que nos escolheu nele, não somente aquele que nos elegeu e também nos deu um destino, mas aquele que nos deu toda a capacidade para chegarmos aonde ele destinou. Podemos confiar nele, sim ou não? Vale a pena confiar nele ou vale a pena confiar nos nossos truques? Você tem algum truque, irmão? Às vezes, ao longo da nossa história, irmão, nós vamos vendo apenas truques. Fazemos de uma forma, não funciona, fazemos de outra forma, não funciona. Por que você acha que as comunidades cristãs estão cheias de modelo? Cada cristão ou cada grupo de cristãos, nossos amados e queridos irmãos, que se reúnem em nome do Senhor Jesus, enfim, estão buscando algum modelo, estão buscando alguma forma de fazer as coisas. E não estamos aqui na cadeira de Moisés, não estamos julgando ninguém, nós mesmos estamos num buraco, se não cremos no Senhor e nas provisões que Ele tem para nós em Cristo. Mas a questão é que quando nós não vemos as coisas acontecerem, nós começamos a estabelecer certos modelos, vamos fazer dessa forma, quem sabe funciona, vamos fazer daquela forma, quem sabe funciona. Mas quando você abre as páginas do Novo Testamento, quando Paulo começa a falar do mistério que esteve com ele desde a eternidade, quando ele fala para que agora, pela igreja, as muitas formas, sabedoria, as muitas formas, as muitas coloridas formas, como sugere o idioma original, as muitas formas de Cristo sejam conhecidas dos principados e potestades dos céus, ele vai continuar dizendo, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Então, o mesmo que propôs foi o mesmo que estabeleceu o modelo. E esse modelo, amados, é Ele mesmo. Se esse modelo falhar, tudo está arruinado. Você e eu, nós, a igreja do Senhor Jesus na terra, não tem absolutamente mais nada o que fazer. Ela fecha suas portas e deixa de existir. Mas bendito seja o Senhor, que esse modelo nunca falha. Esse é o modelo de Deus, esse é o modelo da eternidade. E esse modelo é personificado. É o seu Filho. Esse é o modelo de Deus. Essa é a vara em que Ele mede todas as coisas. Um dia Ele vai julgar todas as coisas. E é por essa vara de medir que Ele vai fazer isso. Quando fala de crescimento da igreja, o crescimento é até que cheguemos, não é?
a varonilidade. Está falando da estatura dele, não menor do que dele. Quando fala de julgar alguma coisa, é ele o varão que julga todas as coisas, porque ele é o varão aprovado por Deus. Tudo que vamos relacionar, ou qualquer tipo de relação ou comportamento nessa terra, precisa partir desse modelo, porque senão efetivamente não vai glorificar a Deus. Então, irmãos, como nós lemos, estávamos em Efésios capítulo 5 e logo vemos o socorro em Efésios capítulo 1, e aí chegamos em Efésios capítulo 2, e aí que chegamos em Efésios capítulo 2, descobrimos que somos um poema. O novo homem é um poema. Você sabe o que é um poema, amado? Você lembra da nona sinfonia de Beethoven em Ré menor? Isso é um poema. Você já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Isso é uma forma de poema. Ainda do mundo atual, contemporâneo, as 7 maravilhas. Temos uma lá no Rio de Janeiro, alguém chama de Cristo. Eu prefiro chamar de Corcovado. É uma das 7 maravilhas do mundo atual. São poemas produzidos pelo homem. Deus também tem o seu poema. É o novo homem em Cristo Jesus que Ele está construindo. Por isso que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem que Ele está fazendo tem a sua própria imagem. O poema que Ele está fazendo tem a sua própria imagem como modelo. Assim como no Bereshit, lembra que falamos disso da vez passada? Bereshit bara Elohim. É a primeira frase que aparece no Gênesis. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Então, Bereshit vem de B, da preposição, né? B, no, em, alguma dessas preposições. Rosh, que vem de cabeça, de capo. Príncipe, principado, Rosh, cabeça. Então, a tradução alternativa pode ser no cabeça. Criou do nada, bará. Ele não utiliza matéria-prima para criar. Ele diz, haja e acontece. Esse é o nosso Deus. Então, no cabeça criou Deus os céus e a terra. Esse é o modelo arquitetônico por meio do qual Deus faz todas as coisas. Então, depois fez o homem, aí sim, aí ele utiliza o barro. Não é? Já não é do bará, já é da matéria-prima, ele utiliza a matéria-prima. E da matéria-prima desse barro vai sair do lado daquele homem que vai entrar num sono profundo. Vai sair das suas costelas, ou da sua costela, a sua esposa, a sua amada. E do que você acha que ele está falando? Vamos fazer um encontro de casais e vamos falar só dos casais? Não, irmão, ele não está falando de casal. Ele está falando de Cristo e da igreja. Ele está falando do poema que ele está fazendo. E a beleza desse poema, porque está formando nela ele mesmo, a sua própria imagem, para que o Pai seja reconhecido nela. Você olha para ela e você vê o Pai. Não sendo ela o Pai, não sendo o Filho o Pai, cada um tendo a sua própria hipóstase racional, porém, na manifestação da obra divina de Deus, maravilhosa. Quando você olha aquela mulher, você a vê parecida com o seu marido. Vocês que são casados há mais tempo, você tem visto isso? Sua mulher já parece com você, irmão? Felipe casou há pouco tempo, aqui, casal de Pombinho também pouco tempo, mas à medida que o tempo vai passando, as mulheres vão parecendo com seus maridos. Sim ou não, irmão? Por quê? Porque Paulo fala para que elas sejam lavadas com a lavagem da água pela palavra. Então, à medida que você a ama, porque Efésios te demanda e nos demanda amar nossa esposa, e quando começamos a lavá-las com a água da palavra, quem você acha que é essa palavra? Esse é o verbo de Deus que está sendo formado em nós. E na medida que você está dando à sua esposa da palavra de Deus, você está formando no seu caráter. Às vezes, irmão, nós como maridos, eu estou puxando uns pontos para as irmãs essa semana, né? Ontem falei dos maridos, não falei das irmãs, mas também tem um lugar das irmãs aí. Mas os maridos, às vezes, nós, irmãos,
costumamos a pedir coisas que não plantamos nelas. Não é assim que o Senhor Jesus faz. Quando Ele quer ver algo na igreja, Ele dá à igreja aquilo que Ele quer ver. Se você quer ver algo na sua esposa, comece a trabalhar, irmão. Amém? Porque esse é o modelo do mistério de Cristo. Nós somos a forma miniaturizada desse mistério maior. O que acontece nas relações de Cristo e da igreja, do mistério de Cristo, precisa acontecer nas relações dos matrimônios. Esse é o mistério, assim como tem o mistério de Cristo, tem o mistério do matrimônio. Aí mesmo em Efésios capítulo 5, versículo 32, porque você não sabe se ele está falando da igreja e de Cristo ou se está falando de um homem e de uma mulher. Ele está falando das duas coisas, mas você precisa colocar na devida ordem, e a devida ordem é que Cristo e a mulher, Cristo e a igreja é esse grande mistério, que é representado de forma miniaturizada nos casais das suas respectivas casas e localidades. Então, quando um homem precisa de um exemplo, ele precisa olhar para Cristo e ver como Cristo trata a sua igreja. Assim também a mulher precisa olhar para Cristo, mas você vai entender que as Escrituras mostram um comportamento de como a igreja precisa ser em relação a Cristo. Sabe por quê? Que a palavra demanda de vocês, mulheres, e demanda de todos nós o princípio de submissão, e sabe por que a Escritura pede para que você seja sujeito ao seu marido? Porque a igreja é sujeita a Cristo. Só por isso. Porque todos precisam se sujeitar uns aos outros, mas quando é demandado da mulher especificamente, não, irmão, isso não é subserviência, isso também não é machismo. Isso é uma representação legal da luz que deve brilhar no testemunho de cada família. Quando uma mulher está respeitando o seu marido, irmãos, Cristo está sendo visto e Deus, o Pai, está sendo reconhecido. Isso é capítulo 5 de Mateus, como nós lemos. Nós estamos em algo maravilhoso, verdade, irmão? Sim ou não? Esse é o terceiro grande espetáculo de toda a terra. Cristo formado no corpo de Cristo. Bendito seja o Senhor. Então, aí no capítulo 2, nós temos o assunto do poema, que está espelhado exatamente com Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem. Façamos, é o fazer de Deus. E ele tem um protótipo para fazer esse homem. Porque esse homem, como nós lemos ontem, é um poema para Deus. É a obra-prima de Deus. Não é o corcovado lá parado, irmão. Não. Aquele lá é a obra-prima do homem. E é capaz de não aguentar um vento muito forte. Esse não, irmão. Esse é a obra-prima de Deus. Deus criou tudo que criou para nos levar também, junto com Ele, à eternidade. Nós vamos entrar, talvez amanhã, em assuntos relacionados à comunhão da Trindade e também o modelo que se estabelece para a nossa própria comunhão, que nos assombra, irmãos. Eu tinha uma ideia de que Deus era um rei e que nós sempre fomos os seus súditos, e isso em grande parte é verdade. Porém, amados irmãos, quando ele diz que nós vamos participar dele com ele, ele não está falando de um reino onde ele está sentado num trono e os seus súditos estão por aí em algum lugar. Quando ele diz, por exemplo, que nos chamou para a comunhão da Trindade, irmão, você sabe o que quer dizer isso? Passa alguma coisa pela sua cabeça quando esse texto chega ao seu coração e ao seu entendimento? Que nós somos chamados para a comunhão da Trindade? É a mesma comunhão, amados. De alguma forma vamos participar daquilo que ele participa com o seu Filho no Espírito. Que coisa tremenda, irmãos. Que algo tremendo. Aquilo no qual nós estamos envolvidos. Bendito seja o Senhor. Então Deus está escrevendo esse lindo poema. E esse poema é o seu Filho, sendo formado na nova criação, no corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, no capítulo 3, logo de Efésios, ainda nem sequer chegamos ao 5,
No capítulo 2 já temos um poema, e ele vai dizer logo no início, para que a gente não ande conforme, como nosso irmão Marcelo leu o texto inicial, para que a gente não ande conforme andávamos antes. Por quê? Porque fomos projetados dessa forma para esse maravilhoso poema. E logo no capítulo 3, ele apresenta de forma muito complexa e objetiva também o mistério de Cristo, que é essa formação de Cristo no corpo de Cristo. E Paulo, por 2 vezes, vai dizer por esta causa. Paulo tem uma causa no seu coração. Paulo, inclusive, irmão, é isso que governa, esse é o segredo que governa o coração daquele apóstolo. A forma como aquele apóstolo atuou nos dias da sua vida aqui. Esse é o segredo. Os seus olhos foram abertos para esse terceiro grande espetáculo, a formação de Cristo no seu corpo. Paulo teve essa visão muito claramente. Inclusive aquelas 7 colunas que nós já falamos aqui para os irmãos, que são lavradas por sabedoria, os 7 mistérios, as 7 colunas de Deus, você vai ver 4 delas estão na carta aos Efésios. E aí nós vamos ver que ele vai mencionar, nós não temos tempo para entrar, porque temos que passar aqui, estamos passando como um voo de pássaro, porque vamos entrar num ponto específico. Mas logo nós podemos imaginar que aqui, no capítulo 5, 32, vai falar do mistério de Cristo à igreja. Eu quero que você memorize isso. O mistério de Cristo à igreja. Efésios 5, 32. Porém, Colossenses 2, 2 vai falar de um outro mistério que Paulo também menciona. E esse mistério é o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. Nós falávamos aos irmãos certa vez aqui das 7 colunas. Essas são 2 principais colunas. E tem outras que nós não vamos mencionar. E uma coluna que está de uma forma intermediária, que faz uma ligação entre as duas, é aquela que está em Efésios 3, 9. O mistério da economia divina. Porque pensa comigo, se Deus está fazendo um poema, ele está fazendo um poema baseado numa maquete, baseado numa imagem. Lembra que eu falava da maquete ontem? Os irmãos que não estiveram, você tem num campo onde está sendo construído alguma coisa, se tiver alguém aqui que é construtor, vai saber do que eu estou falando, mas mesmo nós que podemos passar, vemos aquelas madeiras, aqueles tapumes fechando aquela zona de trabalho, e você vê apenas um buraco grande ali ao lado, você vê uma maquete, está tudo perfeito. Tem os prédios, tem os estacionamentos, tem as crianças brincando nas praças, os carros estão no estacionamento, tudo está perfeito, mas quando você olha, você vê apenas um buraco, não é? Assim, João, certa vez, como lemos ontem, João provavelmente devia estar em alguma luta, porque João precisou o Senhor chamar ele para um outro lugar, para ele ver de uma outra perspectiva, porque ele tinha acabado de ver os problemas do capítulo 2 de Apocalipse relacionados àquelas igrejas. E às vezes assim acontece conosco, começamos a ver alguns problemas e parece que já não existe uma maquete, um desenho maravilhoso do futuro, porque Deus planta o futuro desde o início, desde o passado. Tudo já está pré-determinado. Não existe nada nem ninguém, amados, que vai se colocar na frente do caminho de Deus. Ele vai passar por cima. Se tiver cabeça, vai perder cabeça, porque só tem um cabeça agora no universo. E esse é o seu filho, que é o seu cabeça, que é o seu modelo, que é o seu filho amado, que é o seu protótipo, que é a sua casa. Não é isso, amados? Então, muitas vezes nós somos levados, quando a visão não está clara, por isso que Paulo fala, por esta causa, depois no versículo 14 ele vai dizer, por esta causa, agora vai dizer que é prisioneiro, no versículo 14 vai dizer, por esta causa me ponho de joelho. Existe uma causa no coração desse apóstolo, porque ele viu o plano, ele viu a maquete, ele viu o desenho, ele viu o projeto arquitetônico, e ele sabe que esse projeto é o Filho de Deus. Então, quando ele viu que todas as intenções do Pai estão relacionadas ao seu Filho, não tem mais nada que esse apóstolo possa fazer, irmão, a não ser se entregar, se entregar e se entregar. Quando entendemos que a base de tudo é o Filho e que o propósito está nas mãos e nos pensamentos do seu Pai e que o Espírito está trabalhando isso de uma forma profunda no coração e na existência de cada crente, quando você entende isso,
os seus olhos não vão para nenhuma outra direção. Então, nesse momento onde João está, parece que como que o texto sagrado não diz se ele está triste, se ele está alegre, porém, de alguma forma o Senhor fala, João, vou parafrasear agora, não são canônicas minhas palavras, João, sobe para cá, eu preciso te mostrar algumas coisas desde as minhas perspectivas. Às vezes nós olhamos a igreja reunida e numa certa simplicidade, eu falo, onde que a gente vai com isso, irmão? Domingo de novo? Não, irmão, é outro domingo, irmão. Abra os olhos do entendimento, irmão. Peça ao Espírito para abrir os olhos do seu entendimento. É outro domingo, é outra esfera. Inclusive nas batalhas são outros espíritos. Nada está se repetindo, irmão. Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, há resultado. Se estamos pescando à noite como Pedro, ainda mais à noite. Trabalhar com a força do nosso próprio cuidado já não é uma coisa muito interessante. Imagina à noite. Aí diz, não peguei nada. E você queria pegar alguma coisa? Mas quando ele fala lança as redes, não é, irmão? Quando ele fala lança as redes, e os olhos do nosso entendimento podem acompanhá-lo nesse processo, irmão, quanto fruto aparece. O Pai pode ser glorificado, porque a luz do Evangelho, da pessoa gloriosa do Filho atuou. E quando ele atua, Deus é glorificado. Bendito seja o seu nome. Então, nós temos aqui esses dois aspectos que eu queria que vocês guardassem para a gente passar para um ponto seguinte. O mistério de Deus Cristo. Por que Deus é um mistério? Porque habita numa luz impenetrável. Ninguém conhece a Deus. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E o Pai só pode ser conhecido, como o próprio Senhor Jesus falou nesse texto de Mateus 11, quando o Filho o representa. Então, quando o Filho representa o Pai, então pode ser conhecido. Quando você sabe daquela história de Pedro, quando Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, Pedro, parafraseando novamente, Pedro, isso é coisa do meu Pai. Isso não saiu de você, Pedro. Não é possível me conhecer, porque só o Pai conhece o Filho, e só o Filho conhece o Pai. E aqueles a quem o Filho o revelar. Então, esse mistério é o mistério onde Deus só pode ser conhecido na pessoa do seu Filho. Claro que podemos abrir um parêntese aqui, mas teríamos que ir longe, mas assim, só para mencionar para os irmãos, existe o que é chamado na teologia, no que se estuda da parte da palavra de Deus, o que é chamado de teologia geral ou teologia natural, o que se pode ver e encontrar de Deus como impressões digitais nas coisas que estão criadas, sendo Ele o anterior a tudo criado e ulterior. Ele é antes e depois a tudo que está criado. Efetivamente, ele não faz parte do que está criado, foi ele mesmo quem criou. Amém? Então há de fato Romanos capítulo 1, Salmos 19, existem textos que mostram, né, que o cosmos dá testemunho da grandeza de Deus. Porém, quando vem a revelação do Filho, para que o Pai seja conhecido, essa revelação é uma revelação muito detalhada, porque o Filho tem envolvimento e comunhão eterna com seu Pai. E quando há comunhão, há contemplação. E quando há contemplação, há conhecimento. Quando há conhecimento, há também confiança. É isso que acontece nas relações da Trindade. E é isso que pode acontecer conosco também, porque as relações da Trindade se estabelecem como um padrão da nossa vida aqui, meus amados irmãos. Um homem e uma mulher, um casal que se apresentam de forma contemplativa diante de Deus, eles começam a ter aquilo que é chamado também de comunhão de Deus. Não só a comunhão com Deus, mas a comunhão de Deus. A mesma comunhão que Deus participa nas suas santíssimas pessoas. Às vezes nós fazemos um churrasco e alguém pergunta, o que vocês estão fazendo? Nós estamos tendo comunhão. Não tem problema o churrasco. E se fizer, me chame, porque eu também gosto. Porém, comunhão
nas Escrituras Sagradas é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. E quando a contemplação nos mesmos níveis, ou ao menos podemos dizer não no mesmo nível, mas quando de alguma forma nós entramos na presença do nosso Senhor e o contemplamos, começamos a ter comunhão. Casais que precisam ter comunhão, precisam de contemplação. Comunhão não é algo dessa terra, comunhão é dos céus. Comunhão é a comunhão do Deus Pai com o Deus Filho por meio do Espírito. Amor, amante, amado. Então, quando você começa a ter comunhão, começa a ter confiança. Amém? Por que tem confiança? Porque tem comunhão. Se alguém quiser vir aqui, alguém estranho subir a essas escadas e quiser levar a Paola daqui, Pablo e Flávia não vão deixar. Por quê? Porque não conhecem. Mas à medida que conhecemos, permitimos. Ah, irmão, tem muita coisa prática aqui. Esse assunto entra até cartão de crédito. Mas deixa esse assunto para o capítulo 5. Estamos ainda no 3. Se você vê o relacionamento da Trindade, irmão, se vermos juntos, como falei antes, quando eu falo você, eu estou falando de mim primeiro, tá? Não estou pregando para vocês. O primeiro a ouvir são os ouvidos que estão mais próximos à minha boca. Mas quando você vê as relações da Trindade, irmão, nós nos envergonhamos como eles se tratam e como eles se estabelecem como padrão para o nosso viver aqui. E se não contemplarmos nas regiões celestiais, nunca será real ou haverá realidade espiritual daquilo que fazemos aqui. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a capacidade de fazer, ainda que temos sim a responsabilidade de sermos responsivos, mas não nasce em nós, não está em nós essencialmente. Por isso, então, ele vem fazer essa curva para essa terra, fazer essa irrupção para essa terra, para nos dar o seu modelo, para nos dar o seu filho, para nos dar o seu relacionamento. As relações da Trindade precisam permear as nossas existências. E por isso, muito antes do capítulo 5, no capítulo 1, ele nos coloca em regiões celestiais. É lá que nós vamos olhar para cima e vamos ver o texto do versículo 9, que está mais em cima. Porque quando você olha o capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, ele está te falando das regiões celestiais, mas está no versículo 3. E aí quando passa a página no versículo 9, lá em cima, ele fala do seu propósito eterno. E quando ele fala do seu propósito eterno, ele deixa muito claro para nós que o que ele quer é que o seu filho brilhe. E agora, no mistério de Cristo, na segunda parte do mistério de Cristo, ele brilha com luz sétupla. Agora não é só o ministério de Cristo, a parte do corpo de Cristo. Quando ele é glorificado, irmãos, inclusive foi glorificado, vamos entrar nisso amanhã, se o Senhor permitir, mas essa glorificação do Senhor nos permite estar glorificados com Ele. E agora a luz que brilha, que é Ele, não brilha somente a partir dele, mas a partir dele em nós. E a segunda maravilhosa parte desse maravilhoso mistério. Então agora você tem o mistério de Deus Cristo, onde Deus é revelado na pessoa do Filho, porém o mesmo Filho agora está num segundo mistério, o mistério de Cristo, a Igreja. Então agora a Igreja, assim como o Filho, tem a responsabilidade de manifestar o seu Pai. Agora a Igreja tem a responsabilidade de manifestar o Filho. Esse é o teu chamado, amado irmão. Esse é o teu chamado, amada irmã. Esse é o chamado das nossas famílias. Esse é o maior de todos os chamados. Isso é o que a palavra fala de um grande espetáculo. Tem para mim que Deus a nós apóstolos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos um espetáculo. A quem, irmão? Ao mundo, aos anjos e aos homens. Todos estão olhando para a igreja,
pessoas com espírito, pessoas com carne e pessoas sem carne. Porque definição de pessoa é de hipóstase racional. Tem pessoas que não têm carne, mas que estão olhando para o testemunho e eles estão bem atentos, porque eles estão descobrindo nessa luz que está brilhando como é o caráter de Deus, como Deus se movimenta, o que Ele faz nas suas inter-relações. Tudo isso está sendo revelado. Irmãos, Deus deixou uma grande parte desse mistério para ser revelado a partir de nós. Porque se principados e potestades já tivessem visto tudo, eles não estariam olhando para nós. Eles estão olhando para nós porque eles sabem coisas que nós não sabemos. E o que eles sabem? Que é possível, à luz do Evangelho da Glória, essa pessoa bendita da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, ser revelado nesse maravilhoso candeeiro que é o seu corpo, a sua igreja, do qual ele é a cabeça. Então você sabe que um homem lá no Antigo Testamento entrou num sono profundo. E no Novo Testamento aconteceu a mesma coisa. Ainda no Novo Testamento, porque as páginas abrem depois, vocês entendem o contexto em que estou dizendo. E lá, a história é maravilhosa, porque quando eu ouço costela, retirar da costela, então por causa do meu trabalho eu já me reporto para um tipo de pensamento, onde envolve questões de DNA. E assim como o homem é retirado do barro, não do bará, ele é retirado do barro e é feito segundo o modelo, porque ele está sendo criado como uma obra-prima, lembra? Como um poema. Então, se é um poema, o artista está trabalhando sobre ele e está trabalhando com o maior de todos os modelos. Você vê que ali é um buraco, mas ali é uma maquete perfeita, porque esse é o modelo. Então, aquela forma sem muita forma, não sei bem definir isso, mas depois que recebe o Rachaim, o espírito de vida, torna-se consciente de si mesmo, e aí surge o que é chamado da alma humana, não é? Então, a partir desse modelo, ele é criado. Mas Deus não terminou o seu trabalho, porque o mistério de Cristo não é somente Cristo, mas Cristo no corpo de Cristo. Porque a igreja, que é o corpo de Cristo, vai precisar manifestar Cristo para que aquele Deus que ninguém conhece seja conhecido através do seu e do meu comportamento. Então aquele homem entra num sono profundo e de sua costela é retirado aquilo que depois foi conhecido como Eva, que ele dá o nome, inclusive. Era Ish e Isha, varão e varô, e ele dá o nome de Eva. E você vê que acontece exatamente com o nosso Senhor, meus irmãos lembram bem disso. Que no momento em que ele está na cruz, e já vão passando os dias, vai entrar o período da festa, eles não querem ninguém pendurado por lá e vão quebrar as pernas. Mas você sabe que há profecias que nenhum dos seus ossos seriam quebrantados. E eles conseguem quebrar as pernas dos dois daqueles ladrões, não é? A cruz de nosso Senhor está entre eles. E quando chegam, ele já havia entregue o Espírito. E alguém, uma espécie de centurião, coloca uma lança do seu lado e o fura. E segundo a medicina, só existe um lugar para sair água, que é do líquido pericárdio, do coração que está desse lado, não exatamente do lado esquerdo, um pouco centralizado, um pouquinho à esquerda. Existe um líquido que protege o músculo, chamado líquido pericárdio. E aí dessa lança desce sangue e água, como vocês bem conhecem. É como se o pai estivesse enfiando uma de suas mãos dentro dele. E tirasse de lá sua noiva. Aquilo que estava escondido em Deus, o Filho que nunca ninguém pôde conhecer. Não haveria contato, não havia esperança, não havia possibilidade. Mas foi do agrado do Pai revelar o seu Filho, trazer o seu Filho a essa terra. Mas agora existe algo que está escondido dentro do Filho, bem dentro do seu DNA. A estatueta de um grande poema que ele está fazendo vem do seu próprio DNA, irmãos. A participação da natureza divina, mesmo não sendo o próprio Deus, porque não temos essencialidade divina. Podemos dizer que sim, participamos da natureza ou do comportamento divino.
Então ele tira com uma das suas mãos, ele puxa de lá a sua noiva, a sua amada, assim como tirou de Adão que entrou naquele sono profundo. Agora nós nascemos de novo, amados. E agora nós temos o Espírito. E agora participamos dessa natureza. E essa natureza que nós participamos é para termos o mesmo comportamento que as pessoas da Trindade têm. Da mesma forma como ele se comporta. Eu vou ler depois para os meus irmãos alguns desses comportamentos e você vai dizer, meu Deus, como o Senhor precisa trabalhar essa realidade em mim. Como eu preciso ser quebrantado para ter as mesmas características do meu Deus. Irmão, quando ele nos criou como um poema seu, ele não fez isso para que a gente... Ele não fez isso apenas para que a gente pudesse, a partir de algumas demandas, atendê-lo. Não, irmão, não é esse o assunto, irmão. Deus não criou-nos para que a gente fizesse algumas coisas para Ele, ainda não é esse o assunto, irmão. Claro, no processo de edificação da noiva, nós trabalhamos, nós servimos, mas na eternidade haverá apenas Deus e o seu povo, irmãos, o seu povo e Deus. Para um nível de conhecimento que, assim como o profeta fala desde o Antigo Testamento, conhecer e prosseguir em conhecer. Existe uma eternidade que está diante dos nossos olhos no porvir para conhecermos o nosso Senhor e nunca o conheceremos completamente. Sempre algo mais dele vamos conhecer e pode ser, irmão, salvo engano. Porque no tempo é assim, é na medida que o conhecemos é que somos formados nele. E na mesma medida que vamos continuar a conhecer, é na mesma medida que mais os olhos do nosso entendimento vão ser abertos e mais podemos participar daquilo que também ele participa. Não da sua essencialidade, não da sua forma mais essencial, porém do seu comportamento. Quando ele fala do seu amor, por exemplo, irmão, o seu amor é algo que pertence à sua essencialidade. A definição Deus é amor é uma tremenda definição. Não está dizendo ainda que ele ama, irmão. Está dizendo que a sua constituição é amor. Você e eu nunca vamos entender esse assunto de novo nascimento, irmão. Nós vamos arranhar o espelho d'água apenas. Nunca vamos entender um Deus que se entregou por nós. Que se deu por nós, sendo, como Paulo fala aos Efésios, ainda o quê? Pecadores, inimigos de Deus. Distante. O que ele fez conosco parece que não fez com os anjos. Parece, irmão, que não tiveram uma segunda chance. E Deus, a nós, está todo santo dia nos dando uma nova oportunidade. Aos anjos não foi possível, mas a nós todo santo dia, irmãos. Depois de um longo dia de muitos erros que cometemos, podemos dobrar nossa cabeça, ajoelhar-nos ao pé da cama, dizer, Senhor, muito obrigado, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por isso. E o que você sente, irmão? Você sente um Deus te acusando? Você não sente isso, sente, irmão? Você sente um Deus te perdoando. Assim nós sentimos o nosso Deus e vamos dormir e tudo acontece e ainda em sonho, irmão, pecamos novamente. E pedimos perdão e mais uma vez aí está o nosso Senhor. A constituição na qual Ele é amor. Por isso que Ele ama. Não tem como negar a si mesmo. Não estamos falando de fidelidade. Estamos falando do amor divino. Deus é amor. Essa é uma das maiores definições da sua essencialidade. A essência na qual Deus é amor. Por isso que Ele ama. Por isso que às vezes você vê certas canções e fala, Senhor, o que o Senhor viu em mim, para o Senhor me amar tanto. Não canta isso, irmão. Ele é amor, irmão, e por isso Ele ama. Ele não viu nada em mim para que pudesse me amar, irmão. Ele te ama, meus irmãos. Ele te ama. Além da sua essencialidade relacionada ao amor, da sua substância na qual Ele é, deixa eu mencionar alguma coisa para os meus irmãos, já vamos terminando. É importante que a gente entenda isso, porque esse processo de Deus
de trabalhar esse grande espetáculo na terra, que é a edificação dos santos, a edificação dos seus filhos, para a manifestação daquele mistério oculto, ele passa por esse ponto tão importante que está relacionado ao amor de Deus e à sua essencialidade. Tudo começa aí. É um assunto que é muito difícil de falar, irmão, porque a gente não prescruta, a gente não entende, a gente não tem um impacto necessário para falar do tamanho disso, você sabe? Quando acontece alguma coisa na sua vida e você agora tem uma experiência, eu também tenho uma e você tem. E você vem a esse microfone e você fala da sua experiência com Deus, do seu novo nascimento, da forma como Ele te livrou disso, te livrou daquilo, e tudo isso está incluído dentro do seu amor, do amor dele. Porém, amados, isso é menos do que uma gota d'água no oceano. A primeira definição que nós precisamos entender é que esse Deus, que é o nosso Deus, na sua forma mais essencial, você sabe que o ser, essa é uma definição filosófica, mas muito, porque existem certas definições que nós precisamos, certas nomenclaturas para entender o ser de Deus. E ser é tudo que é e existe quanto tal. Esse microfone que eu estou falando é um ser. Mas que tipo de ser era esse microfone? Então, ele se difere entre si, ou se difere os seres entre si, a partir das suas substâncias. A substância é que determina que tipo de ser é aquele ser. Então, nós somos seres, e somos seres humanos, porque a substância que nós participamos é a humanidade. Deus também é um ser, porém é um ser divino, porque a essência na qual Deus é, a sua substância, é divina. E por isso ele é um só, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo participam da mesma essência ou da mesma substância, a substância divina. Amém? Essa substância divina é amor. Essa substância divina é amor. Por isso que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. Então, quando você olha, e passando aqui muito rapidamente, quando você olha para Deus, quando você olha da sua forma mais essencial, como assim pode ser chamado, antes dele fazer essa irrupção à nossa direção, você só encontra Deus mesmo. E aí você pode dizer, Deus é amor. E não está errado, está correto. Porque essa é a substância na qual Deus é. Porém, quando Deus faz um mergulho em nossa direção e desce para essa terra, então agora é amor enviado. E isso nós podemos definir como graça. Porque Ele nunca precisou descer aqui. Mas Ele está fazendo. Por sua vontade, Ele quer dar esse presente para o seu filho. O pai quer dar uma mulher, uma noiva ao seu filho. E essa noiva é esse poema que ele está fazendo. Então ele faz esse movimento em direção à terra, e quando ele faz esse movimento em direção à terra, agora quem está vindo é a sua graça. Quando Deus chega e toca os seus pés, empoeira os seus pés nessa terra, isso já é amor enviado. Porque se ele ficar só na condição de amor, aí está Deus nas suas inter-relações, não precisando de absolutamente ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm comunhão perfeita e eterna. O pós-teon, lembra de João capítulo 1? Eles estão face a face por toda a eternidade. Vai lembrar de você e de mim, irmão? Que sentido tem isso? Mas é exatamente isso que ele faz. Ele faz um movimento para essa terra ao enviar o seu Filho, ao enviar a sua graça. E da mesma forma, como Adão passa por aquele sono profundo, a sua graça também vai passar. Para quê, irmãos? Para que possa, assim como nós mencionávamos ontem, aquelas escadas de Jacó, de Javé, está no topo da escada. E os anjos sobem e descem. Sobem e descem. Depois você vai ver que o Filho do Homem também vai descer por aquelas escadas, não é? Ele lá no Antigo Testamento está descendo sobre Betel, que significa a casa de Deus, as relações dos céus com a terra. E Javé está no topo da escada, e ele viu Javé. É uma aparição cristofânica do Antigo Testamento, porque não se pode ver a Deus, ao Pai, não se pode ver o Espírito. Eles estão representados na pessoa do Filho, por isso que quando o Filho é dado à igreja, a igreja agora tem a responsabilidade de manifestá-lo. Você consegue ver que está acima das obras que podem ser produzidas por nós mesmos?
É o que o Espírito Santo está fazendo, produzindo a vida do Filho de Deus, para que o Pai que habita em luz impenetrável seja conhecido. Então, novamente, meus irmãos, vamos abrir aqui um parênteses e voltamos para o final. O mistério de Deus, Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. E um novo mistério surge dentro dessas colunas. O mistério da economia. Vocês que estavam aqui ontem, vocês lembram que eu falei sobre a questão do candeeiro? Esse mesmo que precisa expressar essa luz de maneira perfeita, ele é alimentado por um depósito que está em cima. E esse depósito é um depósito de azeite que desce sobre 7 canudos para alimentar as 7 lâmpadas. Esse é o ministério colegiado. E aquele depósito é a santa e bendita palavra de Deus que deve ser absorvido, retido pela igreja e expressado, além de guardado. Esse azeite que desce da palavra é o azeite que alimenta a lâmpada para que ela possa ter luz plena de testemunho. A gente está falando de azeite dos céus, amado. A gente não está falando de força dos braços. Temos que cair como mortos para falar: Senhor Jesus, passa à minha frente e faça conforme a tua vontade. Porque, claro, existem outros processos. Não é sentar e ficar recebendo ensinamento. Ensinamento faz parte, todos nós precisamos receber, mas existem processos moldadores que precisam entrar na nossa experiência. O Espírito Santo vai criar situações para nos tirar de onde estamos para estabelecer outro no nosso lugar. É o Filho o assunto de Deus, não é a força do nosso braço. Não é tentar, e como dizia o irmão Gino, e ficar com os olhos arregalados e com a bochecha vermelha de tanto fazer força. E quanto mais fazemos força, menos entramos. Sabe o que significa fazer força? Provavelmente é não estar crendo nas possibilidades das regiões celestiais. Estamos unidos a Cristo. Claro, o reino de Deus é tomado à força. Claro que existem esforços, mas são esforços na graça. Temos que aprender a depender dele. Movimentar em 2 lugares ao mesmo tempo, lembra? Contemplar na sua beleza nos lugares celestiais para poder representá-lo nessa terra. Sabe por que o Filho representa tão bem o Pai? Não sendo ele o Pai, o Filho nunca foi o Pai. Glorifica-me tu, ó Pai. Olha os pronomes aí. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse. Ele não é o Pai, mas ele é a expressa imagem da sua hipóstase, do seu comportamento. Por quê? Porque há comunhão eterna entre eles. Então, tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Tudo que o Filho faz, ele faz contra ele. Ele fala: não faço nada de mim mesmo. Tudo que faço é aquilo que vejo do meu Pai. Não faço nada. E aí nós vamos ver o fazer, como é que funciona, porque é um modelo para nós. Não podemos fazer nada sozinho, a Trindade faz tudo junto, irmão. Como é que vamos fazer sozinho? Como é que vamos tomar decisões sozinhos? Como é que vamos agir sozinhos? Como vamos fechar as nossas entranhas, não somente para os nossos familiares, mas todos aqueles que precisam de nós? A Trindade não é assim, irmãos. E também quer que a gente não seja. Então, em Cristo, amados irmãos, estamos. E a igreja, que é o corpo de Cristo, tem a Cristo para manifestar. E uma vez que Cristo é manifestado, o Pai é conhecido. Então, Cristo manifesta o seu Pai, só que Cristo está no corpo de Cristo, segunda parte do mistério de Cristo. E se ele está no corpo de Cristo, ele agora precisa se manifestar. Agora ele vai tirar-nos do lugar para estabelecer o seu Filho. A luz que brilha, e quando brilha, o mundo é iluminado. Quando essa luz brilha, o Pai é conhecido. Quando essa luz brilha, há testemunho. Quando essa luz brilha, a glória de Deus é vista. Sabe aquele assunto? O Senhor desce no seu lugar a sua glória. Tem uns hinos assim também, né, irmão? Imagina se Deus vai descer sua glória. Não. Normalmente, quando isso acontece, irmão, mas que a sua glória possa ser manifestada em nós, através de nós, para que esse rico testemunho da parte de Deus seja dado através das nossas vidas, das nossas famílias,
das nossas comunidades e que Deus seja glorificado. Bendito seja o nome dele por nos permitir participar desse terceiro grande e maior espetáculo. Tem gente que está perdida aí na rua, irmão, por isso você vê que há necessidade de evangelizá-los, a necessidade de falar desse amor que foi enviado e que agora é graça. E por que é graça? É graça para nos introduzir na nova natureza. A graça veio para nos introduzir na nova natureza. E agora, participando da nova natureza, agora você pode participar de Deus mesmo. Deus não tem nada menor para você, irmão. Deus não fez você parecido com o anjo Gabriel. Deus fez você à imagem do seu Filho e te fez para que você fosse essa obra-prima, um novo homem, para participar da comunhão, do amor, da graça, da Santíssima Trindade. Até segunda-feira, irmão? Não! Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Vamos orar. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a